E você já entendeu que liderança na igreja não é sobre status, mas sim sobre serviço? É sobre isso que nós vamos falar hoje, no primeiro vídeo desse novo curso, Liderando como Pastor. O título do nosso encontro hoje é o Chamado do Líder Pastor. Fica comigo. Sejam muito bem-vindos, então, de volta ao nosso canal, onde eu estou feliz demais de poder estar contigo mais uma vez, compartilhando contigo um pouquinho, crescendo juntos, aprendendo e trazendo para vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que eu estou lendo, que eu estou encontrando e criando aqui junto contigo uma comunidade de crescimento, né, de amadurecimento para nós líderes. Talvez você é um líder de ministério, você é um líder de pequeno grupo, você é um pastor, uma pastora, não importa é o seu título exatamente, até porque nós vamos falar sobre isso hoje. Mas se você está aqui é porque você está interessado em crescer e melhorar no seu serviço, no seu trabalho, no reino de Deus. E eu estou aqui também para poder ajudar você de alguma forma ou de outra. Peço que o Espírito Santo ajude e use esse conteúdo para ajudar você a melhorar cada vez mais. Nós estamos aqui no primeiro vídeo de um curso que nós vamos fazer durante esse ano de 2025 juntos. Serão 9 vídeos onde nós vamos falar sobre liderando como um pastor. Você liderar com o coração de um pastor. E eu queria trazer para você um conceito para você entender o todo que nós estamos tentando fazer aqui. Essa dicotomia, essa dualidade de liderar e pastorear é muito importante a gente compreender. Por quê? Porque tem algumas pessoas que estão pastoreando, cuidando, curando, alimentando, saciando a sede, pastoreando, como um pastor de ovelhas faz, tá? Nós estamos falando aqui não de um pastor, título de líder de igreja, estamos falando de um pastor de ovelhas, tá? Então tem gente que está pastoreando, como um pastor de ovelhas faz, alimentando, dando água, né, cuidando, sarando as feridas, estão pastoreando de forma maravilhosa, mas não estão liderando. E aí você fica cuidando, mas o rebanho não sai do lugar. E um rebanho que não está em movimento, ele acaba adoecendo por si próprio. Então, só pastorear sem liderar não é a solução, não é suficiente. Por outro lado, só liderar sem pastorear também não dá. Se você só lidera, cara, vamos lá, é para lá que nós vamos fazer, vamos acontecer, e você não está pastoreando, o que acontece? Eventualmente, as ovelhas que não são cuidadas e alimentadas não aguentam seguir o pastor, não aguentam seguir o líder. Então, existe essa dualidade. Nós precisamos liderar, apontar um caminho, movimentar as ovelhas, até porque se você está sempre no mesmo pasto, esse pasto se desgasta. Então, você precisa liderar para outros pastos. Lidera-me por pastos verdejantes. Salmo 23, nós vamos falar sobre isso bem mais, um pouco mais para frente. Ao mesmo tempo, se eu não faço a ovelha chegar para o pasto verdejante e para águas tranquilas, onde ela possa se nutrir e ser cuidada e tudo mais, ela não aguenta seguir. Então nós precisamos entender essa dicotomia e esse equilíbrio de liderar, mas com o coração de um pastor de ovelhas, e a gente manter esse equilíbrio de forma saudável. E esse é o tema da nossa conversa hoje, o chamado do líder pastor. Do líder pastor, que mantém esse equilíbrio desses dois pontos. Eu quero começar lendo contigo aqui um texto, inclusive da minha própria Bíblia aqui, nós vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos de 2 a 4. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Vamos ler juntos o que diz aqui o texto para nós. Diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, letra S, letra P maiúscula, está falando de Jesus aqui,
vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha que interessante, né? Pedro aqui está escrevendo sobre como nós devemos pastorear. E ele usa essa ideia, pastorear o rebanho de Deus. Rebanho de Deus, estou falando dessa analogia de pastores de rebanho. Só que ele diz, o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Querido, primeiro ponto para a gente perceber aqui, o rebanho não é nosso, é de Deus, e Deus nos confiou pessoas para a gente cuidar. Isso é muito precioso, isso é muito maravilhoso. E nós vamos falar aqui de algumas características do líder pastor. Algumas características do líder pastor, depois eu vou colocar aqui na tela para você poder ver essas características e o nosso texto-chave, tá? Mas eu quero que você veja o seguinte. Primeira característica de um líder pastor, de um líder que entende esse equilíbrio é o seguinte. O líder na igreja, ele é chamado primeiramente para ser um pastor e não um chefe, ok? Ele é um líder, mas chamado para ser um pastor e não um chefe. Por quê? Porque o chefe, ele não tem um coração de pastor. O chefe, ele até organiza as coisas, o chefe, ele até lidera algumas coisas, mas o chefe, ele está liderando com uma obrigação, uma obrigatoriedade. O chefe, ele tem um salário que ele paga e ele espera, então, um retorno dos seus liderados, dos seus funcionários, em troca por aquele salário. Muito diferente daquilo que nós fazemos na igreja. Na igreja nós lideramos pessoas voluntárias, pessoas que não são pagas para estarem lá. Nós estamos não numa função de chefe, somente de mandar e de pessoas cumprirem, mas nós estamos no ambiente de pastoreio, de cuidado. Por isso que ele diz, pastoreio, o rebanho de Deus está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Por quê? Porque o líder, ele vem nesse contexto de pastoreio, de servir, de chegar ao lado. Sim, nós vamos liderar eles para um destino, mas é a partir da postura de um pastor que cuida, nós vamos falar mais para frente, que lidera também, mas não de um chefe. E queridos, tem muita gente que tem confundido o seu título de pastor como uma autoridade que foi dada para agora cobrar as pessoas. A gente esquece o que Pedro diz aqui. Olha só. Quando se manifestar o Supremo Pastor. Por quê? Porque no final das contas, todos nós somos ovelhas de um só pastor. O nome desse pastor é Jesus Cristo. Eu sou ovelha, você é ovelha, todos nós e aqueles que estão abaixo de nós numa hierarquia são ovelhas do mesmo pastor. E nós precisamos compreender o seguinte, que nós precisamos ter cuidado para não utilizar o chamado que Deus nos deu, a congregação que Deus nos deu, o rebanho que Deus nos confiou, como se fosse nosso, como se fôssemos donos das pessoas. E a gente pode cobrar, e a gente pode obrigar, porque são meus, eu sou dono e eu mando. Não, 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 não. Volta para o texto. Pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. É um rebanho de Deus. E nós estamos aqui para cuidar desse rebanho. E nós precisamos cuidar para não confundir e não começar a cobrar pessoas. Existe um legalismo muito forte, uma tendência de liderar por legalismo, por obrigatoriedade, porque eu vou forçar, porque eu sou pastor, porque eu mando, porque eu posso e obedece quem, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E essa não é a postura de um pastor de ovelhas. Pastor, você quer dizer então que a gente vai fazer só o que o povo quer e a gente está aqui para servir o povo e a gente não vai cobrar nada? Não, 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 calma, que nós vamos chegar lá. Não estou dizendo que o pastor não vai apontar um caminho, que o pastor não vai, às vezes, liderar pessoas por um caminho, né? O líder, se você é líder, vai apontar um caminho que às vezes as pessoas não querem tomar, mas é para o bem delas. Estou dizendo que a gente não vai ter firmeza, que a gente não vai dizer, o caminho é por aqui, você tem que andar aqui. Não tô excluindo isso. Só estou dizendo aqui que a gente tem que ter cuidado para a gente lembrar que o rebanho é de Jesus e foi confiado a nós.
A nossa postura tem que ser uma postura de pastor de ovelhas e não de chefe, não de dono. Uma das coisas que é muito libertadora no ministério é quando você descobre que você não é dono de ninguém. E eu não quero ser dono de ninguém, né? Eu quero ajudar pessoas, eu quero pastorear pessoas, eu quero servir pessoas pelo tempo que elas acharem que vale a pena estar debaixo do meu pastoreio. Mas eu não quero ser dono de ninguém, eu não sou dono de ninguém, mas existe um dono, o nome dele é Jesus, e o rebanho que foi confiado a você, seja esse rebanho uma igreja, seja esse rebanho uma rede de igrejas, seja esse rebanho um pequeno grupo, um ministério, não importa o tamanho do rebanho, mas todos nós temos um rebanho, precisamos entender, somos pastores e não chefes. Pastores e não chefes. Se você tiver uma postura de chefe, você não vai conseguir pastorear com o coração de pastor de ovelhas. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui é que cuidar do rebanho é mais do que organizar tarefas, é pastorear os corações. Cuidar de um rebanho, né, o chamado nosso como líder pastor, ele envolve esses dois lados. É organizar tarefas? Sim, é organizar tarefas, porque lembra que se a gente só estiver pastoreando, não estiver liderando, a gente não sai do lugar. Então, é organizar tarefas? Claro que é organizar tarefas. Tem muita coisa administrativa que precisa ser feita. Talvez na sua igreja tem coisa administrativa, no seu pequeno grupo tem coisas administrativas, datas, horários, quem vai trazer lanche, como que vai ser. Isso faz parte do nosso cuidado de organizar tarefas, porque a organização de tarefas é o que viabiliza o sucesso do grupo, né, ou da igreja. Show! Mas é mais do que isso. Envolve também pastorear os corações. Cuidar do coração daqueles que Deus nos confiou. Então, mais uma vez, essa dicotomia que a gente precisa manter. É organizar tarefas também, não pode ser só pastorear. Mas também não pode ser só a organização de tarefas como um chefe, né, que dá um escopo de trabalho e fala, ó, vai lá e faz, e, né, precisa ter esses dois lados, organizando as tarefas, vendo se estamos chegando no alvo, se estamos caminhando da forma correta, se estamos cumprindo aquilo que a gente planejou, que Deus nos mostrou, mas pastoreando os corações ao mesmo tempo. É exatamente isso que diz o nosso texto aqui, né? Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, versículo 3, né? Mas como exemplos para o rebanho. Então, nós não vamos só dominar e dizer, ó, tem que organizar e tem que fazer e tal. Nós vamos pastorear os corações, nós vamos trazer um exemplo para essas pessoas, não fazendo por ganância, mas com o desejo de servir, versículo 2. Esse é o intuito nosso como líderes pastores, de nós organizarmos e pastorearmos. Essas duas funções precisam estar em equilíbrio. E eu acho muito, muito importante a gente entender essa diferença que diz aqui. Eu vou olhar aqui junto contigo mais uma vez. Olha só. Olhem por ele, pelo rebanho, versículo 2, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Faça isso também não por ganância, né? Mas com o desejo de servir. Queridos, existe uma grande diferença entre nós liderarmos por amor e liderarmos por obrigação. Quando a gente lidera por obrigação, a gente não consegue pastorear. A gente consegue até liderar, apontar um caminho, cobrar um resultado. Mas o pastorear, ele passa por essa ideia de, cara, eu preciso fazer isso por amor e não por obrigação. Agora, para eu poder fazer por amor, eu vou precisar ter algumas coisas em mente. Primeiro, que pessoas que eu estou liderando são falhas. Que eu, enquanto líder, sou falho também. Para liderar por amor, talvez eu vou ter que pedir a Deus que renove o meu amor pelo chamado, renove o meu amor pela missão que Deus me deu. Lembra de Pedro que nega Jesus 3 vezes e depois Jesus encontra com ele na Galileia, como Jesus falou que faria? E Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Lembra disso? Ah, Senhor, você sabe que eu te amo, mas ó, mais ou menos. Pedro, você me ama? Ah, Jesus, eu te amo mais ou menos. E Jesus ali diz, ó, pastorei as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, né?
Por que que nós cuidamos do rebanho? Porque nós amamos o dono do rebanho, amamos Jesus. Parte do nosso desafio para a gente liderar por amor e não por obrigação, é a gente lembrar que nós estamos fazendo o que fazemos para Jesus e não para homens. Parte disso também do que nos ajuda a liderar como, né, por amor e não por obrigação, é a gente manter os nossos olhos fixos em quem nós estamos fazendo por Jesus. Então olha para Jesus, não olhe para o seu rebanho, porque vai ter dia que a ovelha vai estar doente, que a ovelha não vai querer levantar, que a ovelha vai te dar uma mordida. Vai ter dias que você, cara, se você olhar para as ovelhas, para o desenvolvimento das ovelhas, para a gratidão das ovelhas, se você estiver fazendo para homens, mais cedo ou mais tarde, esses homens, mulheres, crianças que você está servindo dentro do seu contexto, não vão ser gratos como você gostaria que fossem ou como deveriam ser. Alguma coisa vai acontecer para te desanimar. Lembra de Jesus curando aqueles 10 homens? Acho que era de lepra, né? Cara, dos 10, um volta para agradecer. Então, se a gente estiver fazendo para homens, nós vamos daqui a pouco estar fazendo por obrigação. Estou fazendo porque me deram essa função, porque me deram essa liderança, me deram esse cargo, mas eu não queria fazer porque a turma não aparece, porque o negócio não vai. Cara, vamos olhar para Jesus. E agora posso ser bem verdadeiro contigo um pouquinho? Vê se você consegue acompanhar a minha linha de raciocínio. Às vezes as pessoas que a gente lidera falham com a gente, não falham? Não cumpre uma escala, talvez não tenha o nível de compromisso que a gente tem. E a gente olha e fala, quer saber? Não quero mais. Quero mais não. Agora, vamos em vez de olhar para quem nós lideramos e as falhas deles e a falta de compromisso deles, vamos pensar em Jesus que lidera eu e você. Vem cá, será que tem vezes na minha vida que eu falho com Jesus? Com certeza. E você? Não falha de vez em quando também? Será que não tem expectativas que Jesus teria com a gente, coisas que Jesus gostaria que a gente fizesse, que a gente tivesse um compromisso com Ele a um nível, né? E o nosso nível como liderado de Jesus está muito abaixo do nível de compromisso dele. Cara, o meu está muito abaixo do nível de compromisso de Jesus. Então, eu não cheguei no meu ponto ideal, eu não cheguei no nível ainda da expectativa daquele que me lidera, eu estou em processo. Assim também, aqueles que estão abaixo de nós estão em processo. E talvez a nossa perspectiva vai ser melhorada. E a gente vai poder liderar mais por amor e menos por obrigação quando a gente entender o quanto nós também estamos em processo ainda, assim como aqueles que nós lideramos estão em processo. Então, queridos, que a gente possa entender a diferença entre liderar por amor e liderar por obrigação. E que nós possamos renovar o nosso amor pelo rebanho. Posso te dar um conselho bem prático? Tem momentos que a gente precisa pedir a Deus, dizer, Deus, renova o meu amor pelas pessoas que o Senhor me confiou. Renova o meu amor pelo meu pequeno grupo, pelo meu ministério, pela minha igreja, pela minha congregação, pela minha rede de igreja, seja qual for a sua posição. Deus, renova o meu coração. Sabe aquela antiga canção, Renova-me, Senhor Jesus, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Às vezes nós precisamos ser renovados. Deus, traz de novo o coração de amor para mim. Eu estava orando por isso hoje, gente. Coincidentemente, estava orando por isso hoje. Deus, me dá amor, eu quero amar como o Senhor ama. Eu não estou no nível de amor pela minha igreja que eu gostaria de estar. Então, Deus, trabalha em mim, sabe? Me ajuda a amar de um jeito mais intenso, mais real, mais verdadeiro, mais abençoador. Porque há uma grande diferença entre a gente liderar por amor e a gente liderar por obrigação. E talvez, se você se encontra hoje liderando por obrigação, talvez é porque você tinha expectativas altas demais. Ou talvez seja porque você está olhando demais para as ovelhas e esqueceu de olhar para o pastor. Ou talvez você está olhando demais para as falhas das ovelhas, para a imaturidade das ovelhas e esquecendo que você e eu, enquanto ovelhas, ainda temos falhas, ainda temos pontos de maturidade para a gente crescer. Então, que a gente possa temperar a nossa visão com essa realidade para que o amor de Deus possa brotar novamente no seu coração e no meu
coração. Queridos, Jesus foi quem falou que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Então, o chamado do líder pastor passa por você liderar, sim, apontar o caminho, sim, tirar as ovelhas talvez de um pasto que já foi tão pisoteado que já não tem mais nada ali. Você precisa partir para um novo ambiente, para um novo espaço, uma inovação, uma diferença. Eu amo inovação, eu amo coisas novas. Mas a gente precisa entender o seguinte: só vai seguir a ovelha que conhece a voz do pastor, e para isso o pastor também precisa conhecer a sua ovelha. Jesus foi quem falou: o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E nós precisamos também ter esse cuidado, esse equilíbrio de liderar, mas de pastorear ao mesmo tempo, cuidar do rebanho. Vamos ler de novo aqui o nosso texto-chave? Olha o que diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos lembrar daquilo que a gente falou? Deixa eu ver se vai funcionar aqui para a gente. Ah, olha só, funcionou. Tá aí. O chamado do líder pastor, o nosso texto e os nossos 3 pontos. Se você quiser printar aí essa imagem, você pode fazer isso. Isso é uma forma da gente poder fixar aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesse primeiro vídeo de 9, gente. É um curso que nós vamos fazer esse ano juntos. E eu estou muito, muito empolgado por poder compartilhar. Cada semana nós vamos ter um texto bíblico, cada semana nós vamos ter uma frase-chave para a gente poder guardar. E por falar em frase-chave, eu quero já colocar aqui para você, para a gente encerrar esse primeiro vídeo, a nossa frase-chave de hoje. Olha só, frase-chave. Liderança na igreja não é sobre status. Não é sobre ser o chefe, não é sobre mandar, não é sobre obrigar ninguém, é sobre serviço. É sobre nós servirmos, é sobre nós cuidarmos, é sobre nós pastorearmos o coração, é sobre nós amarmos as pessoas, nós conhecermos as nossas ovelhas pelo nome. Talvez você está num status, né, num nível, status é a palavra errada, mas num nível de organização onde você já não consegue conhecer todo mundo. Eu, no meu ambiente de pastoreio, eu já não consigo mais conhecer todo mundo. Não consigo. É uma questão matemática. Mas tem pessoas que são da minha liderança que estão debaixo do meu pastoreio. Eu estou pastoreando essas pessoas que me representam, pastoreando o grupo que está abaixo deles. E talvez aquele grupo tenha um grupo abaixo deles. Tudo bem. Mas ainda é importante que você mantenha, né, esse coração de servir. Não é sobre status, é sobre servir. E todos nós temos esse chamado. Lembra de Jesus? Não veio para ser servido, mas sim para servir. Esse é o coração de um líder pastor que compreende esse chamado e que Deus possa nos dar esse coração, que Deus possa nos dar esse entendimento. No próximo vídeo, nós vamos voltar com o nosso segundo tema desse curso. Nós vamos falar sobre o coração do líder, serviço e sacrifício. Nós vamos entrar um pouco mais profundamente nisso. Eu convido você a estar de volta junto comigo para que nós possamos ser moldados nesse curso. Moldados pelo coração de Jesus em líderes cada vez melhores e cada vez mais parecidos com Jesus. Líder, pastor, pastora, deixa eu te dizer, entregue-se àquilo que Jesus te confiou. Ame com o amor de Jesus, com o coração aberto, aqueles a quem Deus te confiou, e pode ter certeza que o bom pastor que cuida de todos nós vai estar te direcionando, talvez está usando esse material para te abençoar, para te ajudar a crescer. Saiba que estou torcendo por você, estou aqui junto contigo, errando, aprendendo, compartilhando, e que nesse ambiente aqui de cursos nós possamos crescer juntos, aprender juntos e melhorar o nosso papel como líderes
pastores. Que Deus te abençoe demais, esteja você aonde você estiver, que Deus renove as suas forças hoje, renove o seu amor pela noiva, o seu amor pelo rebanho que te foi confiado, e que você possa prosperar, não no sentido financeiro somente, mas prosperar na sua liderança, possa crescer, melhorar, aprender, abençoar pessoas e representar bem o reino de Deus onde Deus te colocou. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.